Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto, nesse espaço tão legal que a gente tem, né? Que eu tenho aqui à minha disposição no meu canal de YouTube, no meu Instagram e também no meu Facebook. Quero convidar você para se inscrever no meu canal de YouTube Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia, né? Convido você também para me seguir lá no meu Instagram, @Dante Bragato Neto, e acompanhar meu trabalho também pelo Facebook. Bom, é uma semana muito importante para todos nós, para o nosso futebol aqui da região, muito importante, e eu espero que essa semana seja boa em todos os sentidos, né, em relação a isso. Quero falar do Caravaggio, o Caravaggio que faz uma campanha irreparável no Campeonato Catarinense Sub-21, time comandado pelo técnico Hugo Scofield, faz uma campanha sensacional no Campeonato Catarinense Sub-21. Esse time, ou praticamente esse time, acho que é o mesmo, né? Acho que não teve muita mudança, não. No ano passado foi campeão da Copa Santa Catarina Sub-20, sob o comando do técnico Hugo Scofield. E agora, de novo, né? Que legal. Parabéns aí ao Hugo Scofield e ao pessoal do Caravaggio. O time está invicto no Campeonato Catarinense Sub-21. Nesta quarta-feira jogou em Caçador, empatou em 2-2. Foi o primeiro jogo que o Caravaggio não ganhou. Os outros jogos todos foram com vitória. E sempre com uma boa margem de gols, né? Com uma vantagem expressiva de gols. Mas esse jogo foi mais difícil. Foi lá em Caçador, no estádio Salésio Kinderman. O Caçador abriu 2-0, né? E o Caravaggio correu atrás e empatou em 2-2. O Caravaggio lidera a primeira fase, a fase classificatória do Campeonato Catarinense Sub-21, invicto e liderando, e depende só de suas próprias forças para segurar o primeiro lugar do grupo e para obter vantagens a partir da segunda fase, né? O Caravaggio joga neste final de semana, que está chegando, em casa contra o Juventus de Jaraguá do Sul, e tem todas as possibilidades de fazer prevalecer o seu favoritismo com mais uma vitória. Parabéns ao técnico Hugo Scofield e aos atletas todos do Sub-21 do Caravaggio. O Caravaggio, aliás, que perdeu o seu técnico Gabriel Carvalho, o Gabriel Carvalho que fez sucesso como técnico das categorias de base Sub-20 do Criciúma, né? Onde foi tricampeão catarinense, onde foi semifinalista da Copa São Paulo de 2025, onde foi semifinalista do Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B, colocando o time na elite, na Série A nacional, né? O time está jogando este campeonato agora, né? E o Gabriel Carvalho foi contratado, logo depois de inexplicavelmente ter sido demitido do Criciúma. Ele foi contratado pelo Caravaggio. Só que no meio do caminho, antes de começar efetivamente o trabalho de preparação do time profissional do Caravaggio, que vai jogar a Série B esse ano, o Gabriel Carvalho recebeu uma proposta muito vantajosa por parte do Goiás para dirigir o Sub-20 do Goiás. E ele foi para lá, deixou o Caravaggio, conversou com os dirigentes, explicou a situação, deixou o Caravaggio. O trabalho começaria na segunda-feira agora que vem, né? Mas ele acabou aceitando a proposta do Goiás, e aí a gente não pode discutir, porque até minha primeira opinião foi de que ele teria dado um passo atrás por ter aberto mão de comandar o time profissional do Caravaggio e voltar para o Sub-20, né? Mas cada um sabe do que tem que fazer, né? Cada um tem as suas necessidades, a devida importância a isto ou aquilo. Então, depois eu entrevistei o Gabriel Carvalho no meu programa na Rádio Cidade de o Seleção da Noite, que eu apresento todas as noites das 19 às 21 horas, e ele explicou o porquê, né? E eu entendi perfeitamente. O Gabriel Carvalho é um profissional e vai comandar uma das grandes equipes do futebol brasileiro, que é o Goiás. Então é um mercado novo que se abre também para o Gabriel Carvalho, e ele é meu amigo e muito competente, um cara sério, e eu desejo ao Gabriel Carvalho muito sucesso lá no Goiás. Aí o Caravaggio foi atrás de um outro técnico e contratou um excelente treinador que tem a marca da cidade e da região. Silvio Criciúma é o novo técnico do Caravaggio. Já foi apresentado, né? O Caravaggio já divulgou, confirmou, e Silvio Criciúma é o novo treinador do Caravaggio. Se apresenta aí na segunda-feira com os jogadores
E aí a gente vai saber quais são as novidades, né? Se fala aí no goleiro Cauã do Criciúma, no Pet do Criciúma, Eliel, acho que é isso, né? E mais alguém aí, mais algum jogador do Criciúma. Então, segunda-feira, começa efetivamente o trabalho de preparação do Caravaggio Futebol Clube para a disputa do Campeonato Catarinense da Série B deste ano. Só sobe um, só o campeão da Série B vai conseguir o acesso, vai ganhar a vaga na Série A do ano que vem. Eu acho que o Caravaggio vai investir aí para brigar por esse título, porque se já é difícil esse ano ser campeão catarinense da Série B, muito mais difícil vai ser no ano que vem, quando estarão na Série B, jogando a Série B, o Joinville e o Figueirense, que foram rebaixados no Campeonato Catarinense da Série A desse ano. Então, se for para investir, que seja esse ano aí para ser campeão e conseguir o acesso para a Série A, que será muito importante para o Caravaggio, que agora tem melhores condições, né, de trabalhar no aspecto financeiro, porque já investiu no estádio, no gramado, iluminação, então isso aí já foi. Agora é investir no futebol. Segunda-feira os jogadores se apresentam, comissão técnica também, técnico Silvio Criciúma. Aí nós vamos conhecer quais serão as novidades, as contratações do Caravaggio. Esses meninos estão jogando o Campeonato Catarinense Sub-21, certamente serão aproveitados, estão sendo muito bem observados, fazem uma grande campanha no Catarinense Sub-21. Não perde essa questão essa cultura, né, de trabalhar bem a base e aproveitar no profissional os jogadores da base. O Caravaggio tem que ser realmente um clube formador, né? Boa sorte ao Silvio Criciúma, boa sorte ao Caravaggio no Campeonato Catarinense da Série B deste ano. Bom, falamos do Caravaggio, vamos falar do Criciúma. Semana marca a estreia do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma estreia domingo em Recife, lá nos Aflitos, enfrentando o Náutico. Jogo encardido, difícil. Mas não tem jogo fácil também no Campeonato Brasileiro, convenhamos, né? É um jogo difícil, sim, senhor. Então, domingo, 4 da tarde, eu estarei lá em Recife, no Estádio dos Aflitos, narrando esse jogo pela Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, na internet, pelo nosso aplicativo da Rádio Cidade em Dia, no canal de YouTube da rádio, na live no Facebook. Convido você para nos acompanhar domingo, direto de Recife, Náutico e Criciúma, pela Rádio Cidade em Dia. Estarei narrando o jogo, com as reportagens do Thiago Inácio, os comentários do Reginaldo Taquará da Correia, com a central de informações a cargo do Denis Luciano. Bom, sobre o Criciúma, semana toda de treinamentos fechados. Essa é uma prática que a gente pode até, muitas vezes, criticar o Criciúma por isso, mas é uma prática normal de todos os clubes, né? Se resolve alguma coisa ou não, eu acho que não resolve nada, mas é assim. Essa é a prática que acontece desta maneira, é assim hoje, os clubes fecham treinamentos, não adianta reclamar, é isso mesmo. Muita coisa no futebol mudou, né? Primeiro, a qualidade caiu lá embaixo, né? A gente não tem mais a qualidade que tínhamos na época em que tudo era diferente. Podia entrevistar jogadores, podia entrevistar no hotel, podia assistir os treinamentos, a gente ficava, os repórteres ficavam, a imprensa ficava dentro de campo, à beira do gramado, conversando com dirigentes, com o pessoal da comissão técnica e o treino rolando. E naquela época a gente tinha Roberto Cavalo, Itá, Vanderlei, Soares, Zé Roberto, Jairo Lenzi, Gelson, e tantos outros. Quando não tinha esse esconde-esconde, essa situação de treino fechado e não pode entrevistar ninguém antes do jogo, enfim, aí o futebol tinha qualidade. Hoje não tem mais. O futebol perdeu qualidade e ficou chato com essas regras impostas aí pelos clubes em nome da tal modernização do futebol. Eu sou saudosista, sim, porque eu vivi anos de ouro do futebol. Eu hoje não tenho. Hoje qualquer jogadorzinho aí, meia boca, faz um gol, já vale um dinheirão. Olha só quanto custa para a direção do Criciúma formar esse time do Criciúma para jogar a Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. Então, o futebol empobreceu e ficou chato por causa dessas coisas, né? A gente fala, vamos falar do Criciúma aqui, que é a nossa praia, né? Criciúma tem aí, eu acho que mais ou menos 15 mil sócios adimplentes, né? Os sócios, o nome já diz sócio, é dono do time, né? Principalmente os sócios patrimoniais, aí é menos, né?
Mas enfim, a torcida é dona do time. A torcida é dona do Criciúma. Mas ela não pode saber as notícias do Criciúma, né? Tem um jogador machucado, o Guilobo, a gente ficou sabendo por informações que foram conseguidas e que ele está machucado e não vem treinando, pelo menos é o que aparenta, né? Pode ser que na hora que fecha, a imprensa só pode ver aquecimento, pode ser que na hora que feche apareça o jogador treinando, mas a informação é que ele está machucado, mas o clube não fala. O clube só se manifesta 1 hora antes do jogo. Essas chatices aí, gente. É capaz que o Guilobo vai jogar ou não vai jogar vai influenciar em alguma coisa em relação ao time do Criciúma. Ou, por exemplo, para ser mais direto, não. O Guilobo não vai jogar, então o adversário não pode saber, porque é uma peça importantíssima, imprescindível. Para, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Qual é o problema de qualquer jogador do Criciúma que não vai jogar por uma contusão, vai influenciar em alguma coisa em relação à preocupação do adversário? O adversário tem que se preocupar em preparar o seu time, arrumar o seu time, treinar o seu time. E se algum jogador do Criciúma fosse um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Estevão, um Vini Júnior, aí tudo bem, né, gente? Até se entenderia. Mas vamos ser sinceros, né? É muita frescura, gente, o futebol hoje. É muita frescura. O que vai influenciar Guilobo jogar ou não jogar? Qual é o problema de dizer, o Guilobo não vai jogar, tá machucado? Qual é o problema? O que vai influenciar isso na preparação do Náutico? O Náutico vai estar, o Hélio dos Anjos, com toda a sua experiência, toda a sua história do futebol, vai se preocupar com a ausência do Guilobo no Criciúma? Com todo respeito ao jogador, mano, ele é um bom jogador, mas é um bom jogador, como todos os outros do Criciúma. Não tem nada, não tem nenhum craque no Criciúma, ninguém que faz a diferença, ninguém que... Nada disso, gente. Mas, enfim... O futebol ficou pobre mesmo, né? Bom, Criciúma estreia então domingo, 4 da tarde, contra o Náutico em Recife. Eu estarei lá narrando o jogo pela Rádio Cidade em Dia. É um adversário difícil. Um empate para mim já é um bom negócio. Isso não quer dizer que o Criciúma não possa vencer. E a derrota também faz parte do processo, né, gente? É jogo fora de casa contra o Náutico, vice-campeão pernambucano, lá dentro de Recife. Mas acho que se o Criciúma tiver uma boa condição física e também que essa defesa tenha sido arrumada para não ser uma peneira como foi no Campeonato Catarinense, aí dá para pensar em algo melhor e trazer uma vitória. Vamos ver se os novos irão jogar, se vão viajar. Por enquanto a impressão que se tem é só que só o Otero é quem vai jogar, né? Vamos aguardar. Bom, em relação ao Criciúma, o Sub-20 joga a Série A Nacional, a Elite Nacional. E o próximo jogo, 4ª rodada, será contra o Flamengo. Vai ser no Heriberto Wilson esse jogo? Inicialmente o jogo seria dia 1º de abril, mas dia 1º de abril o Criciúma joga pelo Brasileiro da Série B contra o Atlético, no Heriberto Wilson. Então, eu estou esperando aí, talvez, eu acho que hoje sai a confirmação da data e horário e local do jogo do Criciúma contra o Flamengo, e eu só posso entender que esse jogo contra o Flamengo vá ser no Heriberto Wilson, como deveria ter sido o jogo contra o Cruzeiro, que o Criciúma ganhou no CT por 2-1. Bom, de falar de seleção brasileira, um pouquinho antes de terminar o programa, a seleção brasileira foi convocada, o técnico italiano Carlo Ancelotti tem vários problemas, para convocação, para esses jogos amistosos, os 2 primeiros jogos contra a França e contra a Croácia, vários jogadores machucados, né, e isso prejudicou. Tivemos algumas novidades. Não sei, acho que esses jogadores que foram convocados agora não vão ser convocados na convocação, não vão estar na relação final para a Copa do Mundo, né? Porque por uma convocação apenas, né? Possível até que nem joguem nesses amistosos, mas de qualquer maneira, a seleção está convocada. A grande estrela dessa seleção é, sem dúvida alguma, o Vini Júnior, que anda estraçalhando lá no Real Madrid. Mas eu tenho muita desconfiança em relação à seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu tenho muita desconfiança. É verdade. Porque a seleção não tem convencido. Agora a expectativa está em relação ao trabalho do técnico Carlo Ancelotti de mudar alguma coisa, né? Copa do Mundo são 7, 8 jogos para chegando até a final. Então tem que competir e não dar espetáculo. Eu acho que o Carlo Ancelotti é capaz de fazer isso. E o Neymar vai para a seleção? Para mim não vai, né? Porque o Neymar estava contra o Corinthians, não jogou nada. Agora, no último jogo contra o Internacional, o Inter ganhou seu primeiro jogo e ganhou lá na Vila Belmiro 2-1, também não jogou nada. Não tem condição física para isso. Então não pode ir, né, gente? Não, né?
Valeu? Fechou? Um abraço a todos. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Um abraço e até mais.